Você sabia que a maioria dos candidatos ao TJ do Rio Grande do Sul estudam legislação de forma completamente errada? E o pior é que eles nem percebem isso até chegarem na prova e travarem ali nas questões mais simples. Então, se você já passou horas ali lendo o regimento interno do TJ Gaúcho, ou então a Lei Complementar 10.098 e depois não conseguiu resolver nem metade das questões, esse vídeo é especialmente para você. A gente vai conversar sobre alguns macetes e dicas práticas que vão fazer com que você consiga tirar de letra o estudo das disciplinas de legislação desse concurso e conseguir a tão sonhada aprovação. E a gente vai conversar sobre tudo isso logo depois da vinheta. E aí, como é que você tá? Tranquilo? Eu sou o Júnior, sou servidor do TRT da Primeira Região e junto do meu amigo Diego, servidor do Ministério Público, criamos esse canal para ajudar concurseiros a conseguirem a aprovação em concursos públicos, ainda que nunca tenham estudado matérias de direito ou legislação na vida. E nesse sentido, quando eu e o Diego a gente começou a estudar, a gente não sabia nem sequer interpretar um texto. Então, quem dirá entender uma lei, né? Lá no início dos nossos estudos, a gente já chegou ao ponto de fazer uma espécie de comitê com mais alguns amigos ali, que eram mais ou menos umas 6 pessoas, para a gente tentar entender uma matéria, por exemplo, de direito administrativo. E ainda assim, a gente saiu ali sem entender nada. Nós éramos verdadeiras zebras nesse mundo dos concursos públicos, mas a gente conseguiu superar as dificuldades e conseguimos conquistar a aprovação. E hoje a nossa missão é ajudar pessoas que são iguais a nós, pessoas que também se sentem zebras, né, nos estudos, para fazer com que essas pessoas elas também se transformem em zebrinhas aprovadas. E para conseguir cumprir com essa nossa missão, hoje a gente vai conversar aqui sobre 4 pilares essenciais para você dominar qualquer legislação, ainda que você seja um total iniciante no mundo dos estudos e no mundo das leis, para você conseguir ser aprovado nesse concurso do TJ do Rio Grande do Sul. Então, vamos ser bem diretos aqui. O edital, do TJ do Rio Grande do Sul para técnico, ele tem muitas legislações e muitos regimentos internos para estudar. Então, enquanto todo mundo tenta ficar decorando ali artigo por artigo de forma linear, poucas pessoas sabem que existe uma forma muito mais eficiente de você processar esse volume todo de informação. Por exemplo, você sabia que dá para criar conexões mentais que fazem você lembrar de vários artigos ao mesmo tempo? E que existe uma técnica para você transformar leis chatas em histórias que seu cérebro ele não vai esquecer? E é exatamente o que a gente vai aprender aqui no vídeo de hoje. E vamos começar conversando sobre o primeiro dos 4 pilares, que é o que a gente vai chamar aqui de GPS legislativo. E o que seria isso? Ao invés de você ler linearmente toda aquela legislação ali, artigo por artigo, o que você vai fazer antes? Você vai criar um mapa mental. Como assim? Você vai pegar uma folha grande, aí você vai colocar ali o nome da lei bem no centro, dessa folha, aí depois você vai criando ramificações. Aí cada capítulo da lei ela vai virar um galho dentro dessa sua ramificação. Cada seção vai virar um subgalho ali dentro também. Isso vai te dar uma visão aérea, entre aspas ali, de toda aquela estrutura da legislação antes de você mergulhar nos detalhes. É como se você estivesse olhando um mapa antes de você entrar numa floresta, por exemplo. Deixa eu te exemplificar aqui de uma forma para ficar mais prática. O que você pode fazer? Você pode, por exemplo, pegar o regimento interno que você vai estudar, aí no lugar de você ficar lendo do artigo 1 ao, 200, você primeiro vai lá e desenha a estrutura ali da lei. Aí você olha o índice, vê quantos capítulos aquela lei tem, do que cada capítulo trata, do que cada coisa faz, e aí você faz um desenho ali com o seu esquema. O seu cérebro, ele processa imagens 1000 vezes melhor, 1000 vezes mais rápido do que ele processa texto. Então isso vai te ajudar a ter uma noção do todo antes de você entrar nas especificidades ali de cada artigo. Aí depois, quando você tiver já essa noção geral, quando você for ler cada parte da lei, você já sabe onde aquilo tudo se encaixa no todo. E é isso que você precisa fazer com cada legislação, porque você ter essa visão do todo vai te facilitar demais quando você for ler cada parte específica ali da lei. Isso vai fazer com que você consiga entender cada parte específica sem precisar decorar. O segundo pilar é o que a gente vai chamar de técnica da triangulação. E esse é o diferencial que quase ninguém fala por aí. O que você vai fazer? Para cada tema que você estudar, você vai criar triângulos ali de conhecimento conectando o mesmo assunto em níveis diferentes.
O que isso quer dizer? Vamos tentar ir para um exemplo hipotético aqui para você conseguir entender melhor a ideia. Imagina que você vai estudar o tema dos servidores públicos. Aí nesse caso você poderia triangular isso tudo aí da seguinte maneira. No vértice 1 você pode ver o seguinte, o que a Constituição fala sobre esse tema? Aí no vértice 2 você pode ver o seguinte, o que a legislação estadual acrescenta. E no vértice 3 você pode, por exemplo, ver o que o Código de Ética do Tribunal agrega ou detalha na prática sobre esse assunto. Quando você for estudar qualquer tema, você sempre tenta conectar esses 3 níveis quando couber, né? É claro, o nível federal, o nível estadual e o nível interno do tribunal. Aí você pode pegar uma folha, por exemplo, e talvez desenhar um triângulo. Aí no topo você coloca a legislação federal. Na base esquerda você coloca a legislação estadual. E na base direita as normas internas do tribunal. Aí agora aqui vem um pulo do gato. Você também pode usar cores diferentes para marcar, né, quando essas legislações elas falam a mesma coisa e uma outra cor para quando elas falarem coisas diferentes. Essa triangulação que você vai fazer, ela vai criar uma rede neural no seu cérebro que vai facilitar absurdamente a sua memorização. É sério, funciona demais. Depois qualquer coisa você até volta aqui nos comentários e diz o quanto que isso te ajudou, porque quando você faz isso, você está fazendo um estudo ativo, você não está só recebendo informação passivamente. E esse trabalho que você vai ter vai facilitar muito o seu entendimento da lei e também a sua memorização. E agora, antes da gente ir ao terceiro pilar, eu preciso aqui da sua parceria para uma missão especial nossa. A nossa meta é criar a maior comunidade de zebrinhas aprovadas em concurso do Brasil. E a gente está a caminho das 10 mil zebrinhas inscritas aqui no canal e a gente também quer que você faça parte dessa nossa comunidade. Então já aproveita para deixar o seu like aqui nesse vídeo, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e ativa o sininho para você não perder os próximos vídeos. E já comenta aqui embaixo também o seguinte, já tô no TJRS 2025. Já tô no TJRS 2025. Comenta isso aqui embaixo para eu saber que você tá comigo nessa jornada. Combinado? Então deixado o seu like, deixado o seu comentário, feita a sua inscrição, bora seguir aqui com o conteúdo com o próximo pilar. O terceiro pilar que você vai fazer é o seguinte, você vai fazer um mapa de incidência dos tópicos mais cobrados pela banca e no caso aqui desse nosso concurso, a FGV. E você vai fazer isso como? Através das questões de provas anteriores. Você vai pegar as questões de provas anteriores e vai fazer um ranking do que a FGV mais gosta de cobrar e dar uma atenção especial a esses tópicos, né, que a FGV mais cobra quando você for fazer os seus estudos das leis. Você fazendo isso, você vai direcionar a sua energia aos tópicos da legislação que realmente vão dar pontos na sua prova. E nesse contexto acaba ficando bem mais fácil, né, de você saber onde que você vai demandar a sua atenção e energia no pouco tempo que a gente tem no pós-edital, né, que é um período um pouquinho mais complicado para a maioria das pessoas. Então agora vamos para o quarto pilar, que são os flashcards situacionais. Esse tipo de flashcard pode ser especialmente útil quando a gente não está tão habituado assim com o estudo das leis, porque com esse tipo de flashcard a gente consegue fazer associação da lei, que é uma coisa um pouquinho mais técnica, com situações reais que ficam muito mais claras na nossa mente. Mas como que isso funciona, né? No método situacional, você parte de uma situação real para a teoria. Como assim? Na frente do flashcard, você vai colocar ali um caso concreto, uma situação real do dia a dia do tribunal, algo que você consiga visualizar, por exemplo, alguma situação ali que você consiga imaginar, para depois, atrás desse flashcard, você anotar quais são os princípios e conceitos que se aplicam àquela situação que você anotou. Por exemplo, na frente do flashcard, você vai escrever a seguinte situação: servidor precisa se ausentar para doação de sangue. É uma situação que você consegue imaginar. Aí atrás desse flashcard você não vai colocar ali nenhum artigo específico para você decorar. Você vai escrever um conceito, como por exemplo, esse caso aqui é licença para interesse público, uma função social, um dever cívico. Você fazendo isso, você vai entender com muito mais facilidade, porque é muito mais fácil você lembrar de conceitos do que você ficar lembrando de número de artigos, sabe? Uma coisa seca desse jeito. Então tudo isso aqui vai te ajudar bastante no estudo das leis nesse pós-edital. Aí agora aqui para te ajudar ainda mais, eu vou te dar 5 dicas extras e são 5 dicas que valem ouro. São 5 técnicas que quase ninguém usa para estudar legislação. E a primeira delas é a seguinte, a técnica da história. O que é que você vai fazer? Você vai transformar artigos em personagens de uma história. Então, o artigo, por exemplo, sei lá, sobre competências,
de algum órgão, ele pode acabar, por exemplo, na sua mente, virando um chefe que manda em tudo. Aí essas ordens elas podem virar cada inciso da lei, por exemplo, ou então cada inciso ali das competências ser um caminho que pode te levar a algum lugar. Enfim, você pode soltar a sua imaginação e transformar esses artigos em história. A segunda dica é o método da sala. Nesse contexto, cada cômodo da sua casa vai virar um capítulo da lei. Aí você pode associar um cômodo a uma coisa, outro cômodo a outra coisa e por aí vai. Não deixa de ser uma variação da técnica da história, já que você vai estar vinculando algo aos cômodos aí da sua casa, né? Você fazendo isso, quando você estiver andando, né, pela sua casa, você vai acabar involuntariamente revisando mentalmente as matérias que você está estudando também. E a terceira técnica é a técnica das iniciais. Com isso, você vai criar acrônimos e frases engraçadas com as primeiras letras dos conceitos importantes dos artigos que você estiver estudando. Um macete desses aí bastante famoso e bem clássico para você associar o que eu quero dizer é o LIMP, para você conseguir memorizar os princípios expressos da administração pública lá do artigo 37 da Constituição, né? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. É você fazer isso com outros artigos. E você inventando vai ficar mais fácil ainda de você memorizar. A quarta técnica é o estudo cruzado. Sempre compare como diferentes leis tratam o mesmo assunto. Isso vai fazer com que você consiga memorizar todas essas leis. E a quinta técnica é a revisão espaçada. Revise sempre o que você estiver estudando, se possível, no mesmo dia. Aí depois de 24 horas você vai revisar também. Aí depois você tenta revisar no final de semana tudo que você estudou. Aí passado pelo menos um mês, você tenta revisar tudo que você viu ali ao longo do mês. E no pós-edital, dê preferência a uma revisão ativa, ou seja, revisão através de questões de provas anteriores. Como a gente está no pós-edital, é isso que você vai fazer. Então, nesse contexto que a gente está agora, do pós-edital, você só vai para a teoria em tópicos que você perceber que você está errando bastante nos exercícios. Aí aqui, né, dentro desse contexto, a gente junta dois dos nossos mantras aqui no canal de uma vez só, que são os seguintes: se você não revisou, você não estudou. Se você não fez questões, você não estudou. Aí aqui no pós-edital, quando você precisar ver teoria, tenta dar preferência a materiais mais enxutos. Caso você precise de um material ou aulas que sejam mais completas, mais extensas, tenta deixar para fazer isso com aqueles tópicos que você verificou no mapa de incidência, que são os tópicos mais cobrados pela FGV. Dessa forma você consegue demandar sua energia para o lugar certo. Tranquilo? E se você quiser um atalho para isso, para você já saber quais são os principais tópicos que a FGV mais gosta de cobrar, né, para cada uma das matérias do concurso do TJ do Rio Grande do Sul, eu e o Diego, a gente já preparou um material exclusivo para você. A gente pegou o histórico da FGV e montou o 80-20 do TJ do Rio Grande do Sul de nível médio, que é um mapa de incidência que já ranqueia os tópicos pela incidência real da banca e organiza a ordem de estudo. Então, na prática, você já acorda sabendo por onde começar, você entende como que a FGV ela costuma cobrar cada coisa e segue ali uma sequência de estudo sem travar, focando exclusivamente no que vai render a sua aprovação. Isso faz cada hora do seu estudo render de verdade, porque você está mirando no que realmente decide prova. Em resumo, o 80-20 é um mapa da aprovação, porque a gente pegou esse padrão, a gente colocou numa ordem lógica e transformou em um caminho de pós-edital que cabe na sua rotina, sem você precisar ficar reinventando moda aí todo dia. De verdade, é um material essencial, especialmente nesse estudo pós-edital, ou então se você tem pouco tempo para estudar. Se você quiser saber mais, ou se quiser dar uma olhada, o link ele vai estar aqui na descrição desse vídeo, ou você pode acessar diretamente aulas.mentedeconscurseiro.com/TJRS. Dá uma olhadinha lá que vale bastante a pena. Combinado? E agora, para você que chegou até aqui nesse vídeo, vamos para uma técnica bônus, que é o método do professor. Imagine que você precisa explicar cada lei para um aluno fictício. Se você não conseguir explicar em 2 minutos, né, determinada lei, é provável que você ainda não domine tão bem assim daquele assunto. Se você precisar consultar, talvez você precise revisar. Se você conseguir explicar aquela matéria, então se você conseguir elaborar exemplos práticos, então você provavelmente já está pronto para a prova em relação àquela lei. Então tenta usar esse método como um termômetro para o seu conhecimento, tranquilo? Então, em relação às matérias de legislação para essa prova, essas são as principais dicas do como
estudar. Aí eu sei que muita gente às vezes pergunta assim para mim: ah, mas Júnior, como que eu consigo estudar todas as outras matérias? Como que eu posso me organizar? Calma, a gente fez um outro vídeo aqui do canal que está bem completo, explicando direitinho, certinho, como que você pode se organizar e estudar para conseguir aprovação nesse concurso no pós-edital. Eu vou deixar o link para você assistir esse vídeo aqui na descrição também, beleza? Então, pessoal, eu sei que o caminho, até o TJ do Rio Grande do Sul, ele parece difícil, ele parece desafiador, são muitas leis, muitos detalhes, muita coisa para a gente decorar, mas tenta sempre se lembrar de uma coisa: você não precisa ser perfeita, você não precisa ser perfeito, você precisa ser estratégico. Com esse método que você viu aqui dos 4 pilares, você pode economizar muito tempo e aumentar bastante a sua taxa de acertos para você chegar à sua prova com uma segurança real mesmo. Então, para você que chegou até aqui nesse vídeo, você sabe qual é a diferença entre você e os outros candidatos? É que você tem um método de estudo eficiente agora. Essas outras pessoas, elas estão ali meio que tentando decorar tudo de qualquer jeito, mas você agora já tem um diferencial. E para você, concurseira, concurseiro comprometido, que chegou até o final aqui desse vídeo, se esse conteúdo ele fez sentido para você, já comenta aqui embaixo o seguinte: vou dominar o TJRS. Eu tenho certeza que todo mundo que comentar isso aqui embaixo vai estar com o nome no Diário Oficial lá na lista dos aprovados. E para você continuar com força total nos estudos para esse concurso, eu vou deixar aqui na sequência 2 vídeos para te ajudar a conseguir a aprovação pro cargo de técnico. O primeiro vídeo vai te falar 3 técnicas de concentração para você estudar com foco e passar para essa prova de nível médio do TJ Gaúcho. O segundo vídeo ele vai te falar o que cai para essa prova e como estudar para esse concurso de forma eficiente, mostrando como fazer um plano prático para conseguir a aprovação no pós-edital. Então escolhe o vídeo que fizer mais sentido para você aqui agora e já assiste na sequência, beleza? Então abraços e até o próximo vídeo.